Meus irmãos, com alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a uma escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24 e 29. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma terça-feira, que viemos no propósito de ouvir, de ser alimentado, de aprender mais de Deus, glorificando a Deus pela vida do pastor Arnóbio, nosso líder espiritual. Glória a Deus, pastor Genival Bento, co-pastor, que está aqui na direção do culto, pastor Márcio e demais companheiros que estão na minha retaguarda, a igreja do Senhor. Seja Deus bendito pela vida de cada um dos irmãos. Capítulo 20 de Atos, versículo 24, está escrito: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Amados, quero com a ajuda de Deus falar-lhes sobre um tema: comprometidos com Cristo até a morte. Comprometidos com Cristo até a morte. Irmãos, falar de Paulo, em especial no seu contexto histórico, bem como nas verdades doutrinárias que ele ensinou, instruiu a igreja, é algo fabuloso. Paulo, judeu por nascimento, segundo ele mesmo testemunhou em Filipenses 3 e 5, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, ele mesmo disse: fui fariseu. Criado dentro da fé judaica, educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, de uma vasta cultura secular, membro da mais importante seita dos judeus, e também era cidadão romano, judeu por nascimento, da descendência de Benjamim, cidadão romano por ter nascido em Tarso, que pertencia à Cilícia, que por sua vez era uma província romana. Segundo Hernando Dias Lopes, que o chama de touro indomável, ele foi um religioso memorável, um perseguidor implacável da igreja, mas foi convertido ao evangelho quando Jesus o encontrou no caminho de Damasco, de conhecimento de todos, e tornou-se um vaso escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios,
e judeus. De pedra bruta foi lapidada para tornar-se pregador do evangelho, sendo o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas, o maior líder do cristianismo, o maior escritor da nova dispensação em números de livros. Evidentemente que em número ou em conteúdo foi Lucas, apesar de apenas 2 livros, o Evangelho que leva o seu nome, Evangelho segundo São Lucas, e Atos dos Apóstolos, o escrito da história da igreja. Esses 2 volumes, na verdade, partes de um único compêndio, é o maior em conteúdo do Novo Testamento. Mas em número de livros foi Paulo, foram 13 epístolas. Quando Paulo ele foi direcionado por Deus para cumprir a sua chamada, a Bíblia diz, no capítulo 13 do livro de Atos, que na igreja de Antioquia da Síria, que era a base missionária, havia lá profetas e doutores, dentre eles Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Barnabé e Saulo. Ora, eles todos estavam servindo a Deus, eles todos estavam em comunhão, e num jejum de um determinado dia, o Espírito Santo achou por bem falar, dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E pela imposição das mãos, eles foram enviados para cumprir esse chamado. É bem verdade que passou por Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Psídia, fazia parte da Galácia, Icônio, Listra, Derbe. Depois retornaram para Antioquia e precisaram enfrentar a primeira reunião, a primeira Assembleia Geral, capítulo 15. E depois, retornando, já agora não era Barnabé, companheiro de Paulo, e sim Silas. Eles passam pela Síria, pela Cilícia, e já toma Timóteo, que havia sido convertido por ocasião da primeira viagem. E quando Paulo retorna para confirmar a fé dos irmãos, Timóteo já era um discípulo, filho de uma judia, que era crente, mas o seu pai, não crente, que era grego. Eles passam pela Samatrócia, Neápolis e chegam em Filipos. É bem verdade que aqui em Troade, Paulo, na verdade, teve uma visão que um varão macedônio lhe apareceu pedindo ajuda, pedindo socorro. A intenção de Paulo era permanecer pregando na Ásia. Ele intentou ir para a Bitínia, porém o Espírito de Jesus lhe proibiu exatamente isto, porque a agenda, o propósito, deveria partir de Deus e não de Paulo. Quando Paulo acorda, ou amanhece aquele dia, ele entende que Deus o havia designado para a Europa. E chega em Filipos. E depois de Filipos, Paulo passa em Tessalônica. Antes de Tessalônica, de forma rápida, ele passa por Anfípolis e Apolônia. Em Tessalônica, ele prega o evangelho por 3 sábados consecutivos. Foram 21 dias, praticamente, pregando, interrogando, fazendo perguntas. Ele disputou com eles sobre as Escrituras.
De modo que ele anunciou Jesus, ele anunciou Cristo, porque a base da mensagem era Cristo, que havia morrido e que já era ressurreto. Esse era o teor da mensagem. E Paulo, quando sai de lá, vai para Bereia, de Bereia vai para Atenas. De Atenas, ele precisa ir para Corinto. De Corinto, chega em Éfeso. Depois de passado 3 anos, ele sai de Éfeso e percorre algumas outras cidades. O capítulo 20, quando chega, é aqui onde eu quero me deter, depois de ter introduzido, para os irmãos compreenderem a rota. A Bíblia diz assim, com uma clareza, que houve um alvoroço. É como começa o capítulo 20. Se os irmãos observarem direitinho, vai estar aqui que houve uma assembleia tumultuada no teatro de Éfeso. Paulo deixou a cidade, e o primeiro versículo aqui, segundo uma tradução, diz assim: depois que o tumulto havia cessado, Paulo, tendo chamado os seus discípulos e os exortado, disse-lhes adeus e partiu para a Macedônia. É aqui neste capítulo que Paulo vai, depois dos dias dos pães asmos, navegar de Filipos em 5 dias, e vai ter com eles em Troade, onde passaram 7 dias. É nesse episódio que acontece a queda de Eutico, que eu não quero me deter. A partir do versículo 13, Paulo diz o seguinte, na verdade Lucas: nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assós, onde deveríamos receber a Paulo. Perceba que na narrativa de Lucas, Paulo não estava. E aqui começa, na verdade, uma grande questão. O propósito, depois do incidente que aconteceu em Troade, depois da morte e ressurreição de Eutico, nós percebemos de forma nítida que a partir do versículo de número 13, Lucas, como um bom marinheiro, alguém que conhecia do mar, acompanhado por outros membros daquele grupo, exceto Paulo, como já disse, ele sobe ao navio e ele embarca. Evidentemente, o resto do grupo havia deixado a cidade antes mesmo de Paulo, e eles se lançaram ao mar até Assós, pretendendo, preste atenção aqui, que a intenção era encontrar Paulo naquele local, onde deveríamos, disse ele, receber a Paulo. E logo que se ajuntou conosco, disse Lucas, em Assós, o recebemos e fomos a Mitilene, e navegamos ali, e chegamos no dia seguinte de fronte de Quios. Depois que eles aportaram a Samos, ficando em Trogílio, chegaram em Mileto. E aqui começa. É em Mileto, e Paulo estava mais distante, aproximadamente, média de 50 quilômetros de Éfeso. Era uma viagem mais ou menos de 3 dias, para que os líderes de Éfeso viessem a Mileto. Paulo os mandou chamar os anciãos, os presbíteros, os líderes. E logo que chegaram, diz o versículo 18, junto dele, disse-lhes:
Aí Paulo começa aqui um assunto que ele abre o coração, ele abre a sua alma. Ele diz o que estava pensando de fato. É provável que Paulo aqui, ele fale das suas emoções, mas sem perder a razão do seu ministério, do seu comprometimento com Cristo, com a obra. E ele diz: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, falando das suas viagens missionárias. Eu falei no início que ele esteve em Éfeso, e ele esteve em Éfeso mais de uma vez. Da última vez, ele passou um tempo considerável. Foi lá que ele enfrentou feras. Ele escreve a sua segunda carta a Corinto, falando que até da vida se desesperou, porque ele passou o maior sofrimento da sua vida na Ásia, muito mais do que ele registra no capítulo 11, que ele fala dos naufrágios, dos açoites, dos rios, dos mares, da perseguição dos de dentro, das perseguição dos de fora. Ele lista vários tipos de sofrimento, mas esse que ele passou na Ásia, ele diz que só enxergava a morte e que não passaria daquele momento que ele estava enfrentando. E ele trata isto aqui. Ele diz: desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, como em todo esse tempo eu me portei no meio de vós. Paulo estava dizendo: eu não entrei no meio de vós apenas com a minha credencial de apóstolo. Eu entrei no meio de vós com vida espiritual. Eu entrei no meio de vós como servo e portador do Evangelho. Glória a Deus. Tem pessoas que entram em determinados lugares, mas com o seu status, com a sua credencial, com o cargo que tem. Isso é importante, mas não mais do que a sua vida, do que o seu testemunho, do que aquilo que você deve demonstrar, que é a prática do Evangelho. Ele disse: eu servi ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas, com muitas tentações. Ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e de ensinar publicamente e pelas casas. Glória a Deus. Eu estou falando de vida comprometida até a morte. Mas eu preciso primeiro trazer isto. Ele disse: eu testifiquei tanto a judeus como a gregos. Eu falei sobre a conversão a Deus. Eu falei sobre a fé em Jesus Cristo. E agora, eis que eu estou ligado pelo Espírito e vou voltar para Jerusalém. E voltando para Jerusalém, eu não sei o que lá há de me acontecer. Ele disse assim: senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que esperam prisões e tribulações. Mas, é aqui o texto: em nada tenho a minha vida por preciosa. Tem uma versão que diz: mas de nenhuma destas coisas eu dou importância. Ele estava falando de ciladas, perseguições, prisões, tribulações, ameaças e até sujeito à morte. Mas ele disse:
nada disso me importa. E nem tenho por preciosa a minha vida, contanto que com alegria eu cumpra a minha carreira, o meu ministério, aquilo que eu recebi do Senhor Jesus. Está falando aqui de trabalho, de comprometimento, daquilo que ele foi chamado para fazer. E qual era o objetivo principal? Dar testemunho de Jesus Cristo, apresentar a graça de Deus. Cá para nós, é esse o propósito de vida que temos? É isso que estamos apresentando? O que na verdade nós estamos fazendo como cristãos, como chamados já no sentido apenas salvífico, chamados para frutificar, chamado para levar outros a Cristo. É que nós estamos fugindo do principal objetivo e propósito da igreja. Se o nosso compromisso é com Cristo, é de Cristo que temos que falar. É Cristo que temos que apresentar. E se apresenta Cristo de variadas maneiras. Através da música, da adoração, da pregação, da evangelização. Não importa. O importante é cumprir o chamado. Glória a Deus. E nem todos foram chamados para serem pregadores, evidentemente. Nem todos são cantores. Mas há espaço e trabalho para todos. Na verdade, a seara é grande. Poucos são os trabalhadores. Mas Jesus disse: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros, obreiros, trabalhadores. Glória a Deus. Qual é o nosso nível de comprometimento com Cristo? Eu sou um crente nominal. Eu canto determinado departamento. Irmãos, estamos negligenciando a nossa chamada. Há uma cobrança de Deus. Aleluia. Aleluia. Depois disso aqui, estamos falando de um tempo, primeiro século da era cristã, era apostólica. Nero havia chegado ao poder de Roma em outubro do ano 54. Filho de Agripina, uma mulher promíscua, uma mulher perversa. Nero, que era mau, pervertido, insano. Segundo alguns historiadores, na noite de 18 de julho do ano 64, 10 anos depois que assumiu o império, ele provocou um incêndio que estourou na capital do Império Romano. Segundo os melhores escritores, o fogo durou cerca de 6 dias e 7 noites. Sendo Nero o próprio mandante. Os irmãos sabem que Roma, à época, era composta de 14 bairros. 10 deles foram totalmente destruídos. 4 ficaram intocáveis, o que serviu como álibi, porque a história diz que Nero subiu em uma colina, vestido de ator, tocando a sua lira, e vendo literalmente Roma pegar fogo.
E o líder do cristianismo era Paulo. Logo, Paulo será responsabilizado juntamente com os cristãos por aquele incêndio. Então, vai se aplicar uma série de sentenças e punições. E muitos crentes foram mortos. Aí Paulo não está dizendo apenas da boca para fora: eu não tenho a minha vida por preciosa. É que muitas vezes falamos porque é uma narrativa bonita. Muitas vezes falamos que parece que cabe no discurso. Mas se passar pela peneira, nós não estamos prontos para enfrentar a morte. Paulo, que escreve a primeira carta a Timóteo, depois da primeira prisão em Roma, que Paulo foi preso. Não sabe, no capítulo 28, versículo 31 e 32, Paulo, no capítulo 27, começa uma grande navegação até Roma. Desde o capítulo 22, Paulo apelou a César por ser cidadão romano e se achar no direito. E ele foi a Roma. A viagem foi uma viagem turbulenta. 276 pessoas. Deus se revelou a Paulo que ninguém se perderia, apenas a carga. Aí Paulo chega em Roma, preso, algemado, em uma casa alugada, onde vai passar 2 anos. Só que lá ele tem a liberdade de continuar a chamada. Ele poderia dizer: estou preso, estou sob custódia do Império Romano, que é a guarda de elite formada de 16 mil soldados. Paulo era vigiado por um exército. Ele poderia abrir mão, mas escreveu aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon, estando preso. Quem mandou? Nero. Só que esta prisão era uma prisão de data limitada, de tempo limitado. Ele sai de lá para dar continuidade. E ele escreve a primeira carta a Timóteo. Durante o tempo que esteve livre, ele responsabiliza Timóteo a cuidar das igrejas da Ásia, estando em Éfeso, a sede era a capital. Só que Nero não se contentou apenas com uma prisão por motivação política. A motivação religiosa para prender Paulo pela segunda e última vez em Roma ainda viria. E Paulo é preso. E ele escreve a sua última carta. Olha aqui o versículo que nós lemos de Atos 20 e 29, ele diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida, essa partida aqui era uma partida de um lugar para o outro. Ou seja, os efésios não viriam mais o seu rosto, como ele disse aqui. Era apenas transição de uma obra para outra. Era apenas um processo no seu ministério. Mas o termo partida que ele usa a Timóteo, ele diz: o tempo da minha partida está próximo. No grego, análusis. É tão interessante isto aqui, para os irmãos terem uma ideia. Deixa eu apenas fazer um trocadilho. A primeira prisão de Paulo em Roma, por motivação religiosa. A segunda prisão de Paulo, por motivos políticos. A primeira prisão estava ligada à perseguição judaica. A segunda estava vinculada ao decreto do imperador. Da primeira prisão, Paulo saiu para dar continuidade à obra missionária.
enquanto na segunda ele sai para o martírio. Então Paulo, ele foi preso numa masmorra ou prisão chamada Marmetina. Uma cela úmida, uma cela fria, uma cela insalubre. E ele, que já havia sofrido perseguições, privações, ausências de amigos. Por que ausência de amigos? Porque ele disse, só Lucas está comigo. Demas me abandonou, amando o presente século. Era um cooperador de Paulo. Quando viu o líder ser encurralado para a morte, Demas, foi embora. Covardia. Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Traz a capa que eu deixei em Troade. Vem antes do inverno. Se eu já não estou suportando o frio, com o inverno aqui eu vou congelar. Mas traz também os livros. Eu preciso de uma capa para aquentar, esquentar o meu corpo. Mas eu preciso de livros para alimentar o meu intelecto. Mas não apenas isto. Traz os pergaminhos, traz a Bíblia, em outras palavras, as Escrituras, que eu quero alimentar o meu espírito. Paulo queria morrer, mas morrer cônscio do seu dever cumprido. Por isso ele disse, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Essa mensagem que nós vimos muitas vezes, principalmente em velórios, em funerais, e muitas vezes somos não verdadeiros, para não dizer mentirosos, que é pesado. Pessoas que falharam no seu chamado, no seu ministério. Paulo tinha propriedade, ele se combatia, ele usa o pronome pessoal. Se você pode dizer, glória a Deus por isso. Se você não pode dizer, ainda tem tempo de você deixar de negligenciar a sua chamada. A partida, usado em 3 circunstâncias aqui. Quando ele disse aos bispos asiáticos, em especial de Éfeso, contanto que cumpra a minha carreira, ele estava dando significação àquilo que ele havia catalogado. E aqui eu concluo para dizer-lhes que cumprir a carreira e se comprometer com Cristo até a morte, aleluia, significa aliviar alguém de uma carga, significa descansar das fadigas, mas isso só a morte ou o arrebatamento. Significa levantar acampamento, significa deixar a tenda temporária para voltar para casa depois de cumprir. Aleluia.
significa desatar o barco e singrar as águas do rio e atravessar para o outro lado. Será que estamos prontos para aliviar a carga que recebemos, porque esta vida nos acarreta de cargas sofridas? Será que estamos prontos para levantar acampamento e deixar nossa tenda temporária para voltar para casa? Será que estamos prontos de desatar o barco e singlar as águas e navegarmos até o outro lado e atravessarmos e dizer, valeu a pena, como as irmãs cantaram? Será que poderemos dizer, olhando para Jesus, valeu a pena? Isso é, se chegarmos lá. Como diz um certo comentarista, no céu haverá 3 grandes surpresas. A primeira é: eu cheguei. A outra é: cadê fulano que não está aqui? E a outra: menino, menina, chegaste. Por negligenciarmos, preste atenção, salvação de Deus, ela acompanha responsabilidade. Que Deus nos ajude a estarmos comprometidos com Cristo até que nos custe a morte.